Bem, pessoal, hoje eu quero me dirigir a você, que é concurseiro da Banca Facete. Fiz aqui um apanhado de todas as questões da parte específica desta banca e vou disponibilizar para vocês os top 10 assuntos que foram mais cobrados por esta banca nas 5 provas que a gente tem disponíveis. Cláudio, onde é que eu encontro essas provas? Aqui no link, na descrição desse vídeo, você pode ir lá no meu Drive e baixar as 5 provas que a gente tem da Banca Facete. Aqui na descrição também você tem uma playlist aí com várias questões da Banca Facete. Se quiser sugerir alguma questão, deixa aqui nos comentários que eu posso fazer na sequência. Então eu já peço para você deixar aquela curtida, se inscrever no canal e vamos lá analisar a Banca Facete. Bem, primeiramente dizer para vocês o que é que eu fiz. Eu analisei todas as 100 questões que a gente tem disponíveis da parte específica da Banca Facete e coloquei de assunto por assunto. Inclusive vou deixar a planilha aqui também na descrição para que vocês possam conferir os assuntos que foram cobrados. E daqui para o final deste vídeo eu vou te mostrar aqueles 10 assuntos que foram mais cobrados pela Banca Facete. Porque antes disso eu quero dar a minha opinião sobre a Banca Facete. Então, analisando essas 5 provas que a gente tem, eu diria que a Banca Facete é uma banca que ela está ali entre fácil e médio o nível das provas dela. E isso, para mim, é uma coisa um pouco perigosa, porque quando você pega, por exemplo, a prova de Santa Rita, a prova de marcação, são provas que estavam extremamente simples, tinham assim, questões muito simples. Isso, gente, é ruim, porque quando a pessoa está preparada e vê uma prova que o nível é muito baixo, acaba nivelando todo mundo por baixo. Isso não é bom, porque aí você praticamente tem que fechar a prova para que você possa ser aprovado, porque aí você qualquer besteirinha você vai se embora lá para as últimas colocações. Então, eu nem gosto de banca que bota a prova um nível muito alto, nem gosto de banca que coloca a prova num nível muito baixo. Porque aí, quando você coloca um nível muito baixo, você acaba nivelando todo mundo. Digamos que uma pessoa tem um nível de proficiência 5, outra pessoa tem um nível de proficiência 8. Mas aí a prova vem num nível de proficiência 4. Então essas duas pessoas foram igualadas. Tanto é que tem um nível de proficiência 8 vai conseguir fazer a prova, mas é que tem um nível de proficiência 5 também vai conseguir fazer a prova. Então, para mim, uma prova boa é aquela que tem questões fáceis, digamos que uma prova de 20 questões, o que seria para mim uma prova ideal, que tenha 5 questões fáceis, extremamente fáceis, que tenha 5 questões que sejam extremamente difíceis, que realmente acaba tem que saber de matemática mesmo para fazer, e que tenha 10 questões que são médias. A pessoa nem precisa ser um gênio para fazer as questões, mas aí tem que ter um conhecimento mediano para que possa fazer a prova. Para mim, isso é a prova ideal. Questões fáceis, médias e difíceis. Então, nessa perspectiva, uma banca que eu acho bem legal é a banca IDH-Tech. Eu acho que ela coloca umas questões fáceis, coloca umas questões médias e bota umas questões ali para torar de difíceis. A respeito da banca Facete, em algumas provas, principalmente 3 provas que foram aplicadas em 2016, que foram nas prefeituras de Marcação, Santa Rita e Belo Jardim, se eu não me engano, as pessoas que dessem aula no nível fundamental levariam uma certa vantagem, porque caiu muita coisa lá do nível fundamental. Mas se bem que elas estavam tão elementares que mesmo quem dava aula no ensino médio é assunto muito básico lá do ensino fundamental, que a pessoa vai muito provavelmente não ter dificuldades. Então é isso, gente. Ao meu julgamento, a banca Facete é uma banca que varia o nível de suas questões, o nível de dificuldade de fácil até um nível mediano. Ela não chega a colocar nenhuma questão assim muito difícil. E também, na minha opinião, isso é ruim porque acaba nivelando as pessoas e aí você erra uma questão de uma prova que tem muitas questões fáceis e isso acaba jogando você lá para baixo nas colocações. Porque quando é uma prova difícil, não. Quando é uma prova difícil, você erra uma questão, mas aí muita gente vai errar muitas questões daquela prova porque estava uma prova difícil. Tá entendendo? E vamos agora analisar os assuntos que mais foram cobrados na banca Facete nessas 5 provas que a gente analisou. Tá bom? Estou aqui com o meu notebook. Um assunto que caiu 4 questões nas 5 provas foi o assunto de matemática financeira. Aí cai a parte de juros, a parte de desconto, a parte de acréscimos, enfim. Matemática financeira, 4 questões. Então é importante que você esteja atento nessa parte de matemática financeira.
tá bom? Gente, a parte de área e ou perímetro caíram 5 questões. Então poderia ser área de triângulo, área de trapézio, área de quadrado, área de retângulo. Nessas questões de área eu excluí área de círculo. Áreas circulares eu excluí, porque tem um tópico aqui específico para a parte de círculo e circunferência. Então, quando eu falo de área, são área de polígonos. Então, caiu 5 questões. É importante que você saiba, mas eram questões elementares. Caiu também 5 questões envolvendo a parte de circunferência. Aí era a parte de comprimento da circunferência, era a área circular, a área de setor circular. Caiu 5 questões. Caiu também aquela potência de ponto, que inclusive é uma questão que está aqui no canal. Era a questão que eu acho de circunferência que era mais difícil, porque envolvia um conceito bem específico lá da parte de circunferência. Realmente não é todo mundo que ia saber fazer esse tipo de questão. Então, envolvendo a parte de círculo e circunferência, tivemos 5 questões. A parte de porcentagem, pessoal, caiu 5 questões. Mas aqui eu faço um adendo, certo? Porque se eu for analisar todas as questões que foi mencionado de porcentagem, aí a gente vai lá para umas 20 questões. Mas aí eu peguei somente aquelas questões que envolviam puramente o conceito de porcentagem, ou então transformar de uma fração para uma porcentagem ou vice-versa, ou calcular uma porcentagem de algum valor, etc. Tá? Porque às vezes, por exemplo, numa questão diária ele pode jogar uma porcentagem, numa questão de matemática financeira também joga uma porcentagem. Então eu separei aquele que envolvia basicamente o conceito de porcentagem, eu coloquei aqui e caíram 5 questões aqui na banca Facete. Equação do primeiro grau, pessoal. Nesse caso aqui, são probleminhas envolvendo equação do primeiro grau. A gente também teve aqui 5 questões que eu consegui identificar. Eu vou deixar o link dessa planilha aqui na descrição. Pode ser que você olhe para a prova e identifique mais questões, tá bom? Tem questão que vão conter diversos assuntos. Eu procurei aqueles assuntos que eu achei que eram predominantes naquela questão. Outro assunto que foi bastante cobrado, e esse assunto aqui, preste atenção, ele caiu em todas as provas da banca Facete que a gente tem. É o assunto de estatística. Aqui caiu muita média, caiu algumas de moda e mediana e caiu também de medida de dispersão, que no caso aqui foi uma questão bem polêmica, de variância. Então fique atento, é importante que você esteja ligado nessa parte de estatística. Estude média, estude moda, estude mediana, tá? Estude medida de dispersão, desvio padrão, desvio médio, desvios em relação à média. Lembre também de estudar média ponderada, porque estatística caiu em todas as provas. Então eu costumo chamar esse tipo de assunto que sempre cai de assunto Neymar, porque sempre cai, tá bom? Então acende um sinal vermelho aí para estatística. Outro assunto que caiu muito, caiu 6 vezes, caiu 6 questões, foi geometria analítica. Mas aqui eu quero abrir um parênteses muito grande, porque se a gente analisa as provas de marcação, sobrado e a prova de Santa Rita e também a prova de Esperança, o assunto de geometria analítica não apareceu nenhuma vez. Porém, quando a gente vai para a prova de Belo Jardim, que foi aplicada em 2019, a gente encontra simplesmente 6 questões de geometria analítica. Então, assim, é um ponto fora da curva. Então, imagine que você estivesse estudando por essas 4 provas que você tinha, tá? Até 2018. Aí o que é que você vai pensar? Não, essa banca não cobra, por exemplo, geometria analítica, porque até agora eu estudei por 4 provas e não cobrou, então não é um assunto a ser estudado. Quando você chega na prova de Belo Jardim 2019, a banca colocou simplesmente 6 questões. É por isso que eu digo, estude tudo. Agora, claro que tem assuntos que você tem que priorizar. Agora, é importante que você estude todo o assunto do edital. Beleza? Agora, por exemplo, Cláudio, eu vou estudar a parte de números complexos ou vou estudar a parte de estatística? Estatisticamente falando, é muito mais provável que caia a questão de estatística. Porque se você analisa em todas as provas, caiu questão de estatística. Número complexo nunca caiu. Mas se a gente analisa as quatro primeiras provas, não tinha caído ainda, por exemplo, questão de geometria analítica. Quando foi na 5ª prova, caiu 6 questões. Então, é importante que você estude o assunto todo. E claro, se você tiver que priorizar, priorize aqueles que caem com mais frequência. Tudo bem?
E vamos agora para o nosso pódio, o nosso terceiro assunto mais cobrado nas provas da Banca Facete foi o assunto de geometria espacial. Pessoal, caíram 7 questões nas provas da Banca Facete. E aqui também cabe um outro adendo. As 3 primeiras provas que a gente tem aqui, Sobrado, Santa Rita e Marcação, que foram aplicadas em 2016, não tinha caído ainda nenhuma questão de geometria espacial. Quando a gente vem para as 2 últimas provas, que é 2018 Esperança e 2019 Belo Jardim, aí somente nessas 2 provas a gente obteve 7 questões de geometria espacial. Então é importante manter esses sinais de alerta ligados. Porque a avaliar apenas pelas 3 primeiras provas que a gente tinha, a gente vai dizer, não vou estudar geometria espacial, porque não está caindo nessas 3 primeiras provas que eu estou estudando. Quando chega na prova, você tem diversas questões de geometria espacial, diversas questões de geometria analítica, você ia quebrar sua cara bonito. Bom, em segundo lugar aqui do nosso pódio, dos assuntos mais cobrados pela Banca Facete, pessoal, com 8 questões, tá, distribuída nas 5 provas, está regra de 3. Regra de 3 simples e regra de 3 composta. E a Banca Facete prioriza regra de 3 composta. Então é importante que você esteja afiado na parte de regra de 3, principalmente regra de 3 composta. Mas aí, como regra de 3 é um assunto muito básico, eu creio que você não vai ter dificuldade. Aí estuda aqueles assuntos que você tem mais dificuldade. E finalmente, pessoal, a nossa grande campeã, o assunto mais cobrado pela Banca Facete é o assunto de equação do segundo grau. Caiu em todas as provas, totalizando 9 questões de equação do segundo grau. Teve prova que caiu em formato de função, mas é para você encontrar os zeros da função. Então eu contabilizei também como sendo equação do segundo grau. Quando eu colocar aqui equação do segundo grau, você entenda como sendo equação e função do segundo grau. Nosso assunto mais cobrado pela Banca Facete. E nesse momento você pode estar se perguntando, Cláudio, cadê geometria plana? E como é um assunto muito amplo, então acaba se distribuindo para vários cantos e acabou não aparecendo aqui. Aliás, acabou não aparecendo entre aspas, né? Quando a gente olha aqui área e perímetro está dentro de geometria plana, quando a gente olha para circunferência está dentro de geometria plana, então é um assunto também bastante cobrado. Se você for analisar apenas geometria plana como um assunto amplo, certamente vai ganhar de todos os outros. Bem, gente, então é isso. Essa foi a minha análise aqui da Banca Facete. Se você tiver mais coisas a acrescentar, se você tiver mais dúvidas, deixa aqui nos comentários, tá? Vou deixar aqui na descrição o link com todas as provas que a gente tem disponíveis da Banca Facete. Se você tiver outras provas, me manda para que eu possa estar compartilhando aí com a galera. E é isso. Vamos todos juntos aí rumo à aprovação de cada um de vocês. Tchau, tchau e até a próxima.